Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Onda de assaltos na Universidade Federal de Pernambuco. Alunos do curso de Direito denunciam que estão sendo roubados dentro do campus. 2 pessoas morrem num grave acidente no interior do Ceará. No Rio de Janeiro, começou hoje a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. E ainda a onda de calor que traz temperaturas acima da média. Em Cuiabá, os termômetros passam dos 40 graus. Quarta-feira, dia 23 de agosto, agora no Brasil TV. Estudantes da Faculdade de Direito do Recife, que é da Universidade Federal de Pernambuco, denunciam que estão sendo roubados dentro do campus no bairro da Boa Vista. Nas ruas do entorno, o medo é grande para quem estuda durante o dia ou à noite. O homem agiu tranquilamente, não se interessou pelas motos, queria a bicicleta. Tirou um objeto da cintura e conseguiu arrebentar a corrente. Saiu sem que o furto fosse percebido. Pode não parecer, mas foi dentro do estacionamento da Faculdade de Direito do Recife, no bairro da Boa Vista. A estudante, dona da bicicleta, levou um susto quando saiu da aula. Fui direto para a recepção, dizer roubaram minha bike e... Assim, a gente sente essa insegurança, sabe, no estado de Pernambuco, em Recife, e a gente fica muito inseguro aqui. Esta é a bicicleta levada, rosa, bem chamativa. O furto foi na segunda-feira, às 10h30 da manhã, registrado pelas câmeras da própria faculdade, mas não foi identificado por quem deveria estar monitorando. A guarita de segurança da empresa de vigilância fica bem do lado, mas ninguém estava aqui na hora. Foi uma coisa muito rápida. É como se o homem que furtou, ele já tivesse uma noção, assim, só estava esperando uma oportunidade mesmo. Eu me sentia vulnerável vindo para a faculdade, por exemplo, nas ruas. Tanto é que eu acelerava as pedaladas para que não acontecesse nada, porque eu pensei que poderia ser abordada nesse caminho. Mas não que aqui na faculdade isso fosse acontecer. A insegurança dentro do estacionamento da Faculdade de Direito é uma extensão do que acontece do lado de fora. Os estudantes também reclamam do quanto se sentem vulneráveis aqui ao redor. No centro da cidade, em qualquer horário, os bandidos estão por perto. Com Felipe foi na semana passada. Meio-dia, mais ou menos, eu estava saindo aqui da faculdade, que eu ia para o estágio, e eu me direcionei à Conda Boa Vista, onde eu pego o ônibus. E quando eu passei um pouco da faculdade, eu fui abordado por um homem. Ele chegou por trás e me segurou pelo pescoço. Aí me aproximou do corpo dele e anunciou que estava com a faca. Eu não vi, mas ele disse que estava com a faca e que só queria o meu aparelho celular. E que se eu não entregasse, iria me golpear. E aí eu não reagi, entreguei o aparelho. Eu lembrei que estava com o VEM na capinha do celular, pedi, ele permitiu que eu pegasse. Eu entreguei o celular e continuei caminhando. Felipe contou que havia policiais a poucos metros, mas o bandido não se importou. Pedi ajuda. Foi que eles me pediram para entrar na viatura, a gente andou um pouco por aqui procurando a pessoa, mas não achou. Era meio-dia, eu tinha acabado de sair da aula e não esperava em nenhum momento que naquele horário, com todo mundo passando, circulando, eu fosse ser assaltado. Mas aconteceu exatamente assim. Com Alessia foi à noite na parada de ônibus que fica na calçada da faculdade, em frente a uma das guaritas. O bandido mostrou a faca para ela. Ele chegou pedindo dinheiro e aí eu disse que eu não tinha. E depois ele mostrou a faca, disse que se eu não passasse meu celular, ele ia me furar toda. Ou se eu gritasse também, se eu corresse, se eu tentasse fazer alguma coisa. A estudante não anda mais de ônibus à noite. Mas não é todo mundo que consegue pagar corrida por aplicativo diariamente. Muita gente mora em Camaragibe, Igaraçu. Então, como é uma faculdade federal, tem pessoas espalhadas por todos os pontos de Recife, sabe? Então, como é que alguém vai pegar um Uber daqui para Camaragibe todos os dias? Principalmente se essa pessoa estudar de noite e não tiver condições, sabe? O diretório acadêmico da Faculdade de Direito, que representa os estudantes, enviou um ofício para a direção do curso. Entre os pedidos, querem a ampliação da segurança não só do prédio, mas das áreas externas. A Faculdade de Direito pertence à Universidade Federal de Pernambuco. Qualquer pessoa pode passar a pé pelos portões. De carro, só se tiver cadastro. A vigilância é feita por uma empresa contratada. Um total desamparo, né? Porque a gente vem para a faculdade para estudar, a gente chega aqui à noite já cansado do estágio e ainda tem que se preocupar com insegurança é bastante preocupante.
Um absurdo, né, essa violência dentro de um ambiente de ensino. A Universidade Federal de Pernambuco informou que estuda junto com a empresa contratada para a segurança do prédio uma mudança na rotina de troca de turnos dos vigilantes para evitar que os furtos voltem a acontecer na Faculdade de Direito do Recife. E falou também que está à disposição para colaborar com a polícia na segurança da área. Já a Polícia Militar de Pernambuco disse que o policiamento no entorno da faculdade é feito de dia e à noite. Nós perguntamos se vai ter reforço nesse policiamento e se a PM está em contato com a universidade para tratar da segurança nas ruas do bairro, mas a PM não respondeu sobre isso. 2 suspeitos morreram e um ficou ferido durante uma operação da PM em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi para reprimir o roubo de cargas e veículos na região. Um homem que estava num posto de gasolina também foi atingido durante o tiroteio. A operação mobilizou 5 batalhões da Polícia Militar no complexo de favelas da Mangueirinha, formado pelas comunidades da Lagoinha, Corte 8, Sapo e Dique. Segundo a PM, bandidos atiraram na chegada dos policiais e houve confronto. O traficante conhecido como Beto do Sapo, apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas na favela do Sapo e como um dos maiores ladrões de cargas da região, morreu durante a ação. Segundo a polícia, Beto estava nesse carro branco com 3 comparsas passando aqui pela Avenida Presidente Kennedy. O grupo se deparou com policiais que faziam um cerco. Houve troca de tiros. Durante o confronto, Beto e um outro suspeito foram baleados e morreram na hora. Os outros 2 homens que estavam no carro foram presos. Um deles estava ferido por tiro. O carro usado pelos suspeitos ficou assim, com várias marcas de balas. A PM confirmou que era roubado. 3 fuzis que estavam com os homens, de acordo com a PM, foram apreendidos. A ação acontece logo depois do anúncio do governo do estado que pagará R$5 mil a policiais civis e militares que apreenderem fuzis em operações. Testemunhas contaram que um frentista que trabalha nesse posto que fica em frente ao ponto onde aconteceu o tiroteio estava descansando dentro do carro quando foi atingido por um tiro. Jefferson Santos, de 27 anos, foi levado para um hospital da região e não corre risco de morte. Além de reprimir práticas criminosas, a ação dessa manhã serviu para a Polícia Militar mapear o complexo da Mangueirinha. De acordo com a PM, a intenção é instalar bases fixas em pontos estratégicos das favelas para impedir a guerra entre traficantes de facções rivais que disputam o controle de venda de drogas na região. 2 pessoas morreram num grave acidente no interior do Ceará. O João Vitor Rocha tem as informações. Esse acidente envolveu uma moto, um carro e uma caminhonete entre as cidades de Itapiúna e Capistrano, aqui no interior do Ceará. Logo depois desta batida, houve uma grande explosão que deixou 2 pessoas mortas e 5 pessoas feridas. O fogo se alastrou na rodovia, as faixas precisaram ser interditadas e o fogo também atingiu a vegetação. A população agiu rápido para tentar controlar esse fogo antes que o corpo de bombeiros chegasse. Segundo as informações das autoridades policiais, as 2 vítimas fatais eram ocupantes do carro e tiveram os corpos carbonizados. Já as 2 pessoas que estavam na moto tiveram queimaduras de 3º grau, 80% dos seus corpos foram queimados e elas foram levadas para o IJF, o Instituto José Frota, que é um centro de referência para queimaduras aqui no Ceará. Já as 3 pessoas que ocupavam a caminhonete tiveram apenas ferimentos leves. Eu volto para os estúdios. Também teve acidente em Belo Horizonte, mas sem vítimas fatais. Uma carreta perdeu o freio e bateu em vários carros no anel rodoviário. Olá, Marcele. Essa é uma daquelas histórias que é até difícil a gente acreditar que ninguém ficou ferido com gravidade. Esse caso aconteceu na noite dessa terça-feira, no anel rodoviário aqui de Belo Horizonte. O motorista dessa carreta, que tem 35 anos, contou para a polícia que ele estava vindo de Itabirito e tinha como destino a cidade de Salinas. Passando pelo anel rodoviário, poucos metros após a área de escape aqui de Belo Horizonte, esse homem percebeu que havia perdido os freios dessa carreta. Ele contou para a polícia que até tentou jogar esse veículo, mais para o canto da pista, mas não conseguiu. Durante essa descida, inicialmente, ele bateu em 4 carros, continuou descendo e bateu em um 5º veículo que capotou e foi arrastado pela via. Dentro desse veículo havia uma criança de 2 anos que, por sorte, não teve nenhum ferimento. 3 pessoas
pessoas precisaram ser levadas para o Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, mas apenas com ferimentos leves. Esse motorista fez o teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool no organismo. Um outro motorista que estava envolvido também nesse acidente teve o carro apreendido porque ele estava com o licenciamento vencido. Segundo a Polícia Civil, o motorista da carreta, ele não foi conduzido porque ele prestou assistência para as vítimas durante esse acidente e continuou no lugar. Esse ponto onde aconteceu esse acidente, no anel rodoviário, ele é marcado por, infelizmente, por esse tipo de acidentes. Luana Nunes, para o Brasil TV. O motorista que provocou o acidente com 4 mortes na BR-153 em Campos Novos, Paulista, vai responder a processo por homicídio e lesão corporal. A polícia corrigiu para 4 e não 5, como eles informaram ontem, o número de mortos nesse acidente. Uma vítima segue internada em estado grave na Santa Casa de Ourinhos. Os corpos de 3 pessoas da mesma família foram enterrados em Ipauçu. O velório da professora Vilma Bacochina Carrara, de 58 anos, e dos pais dela, Adelina e João Bacochina, os dois de 82, começou ainda pela manhã. A cerimônia foi realizada na Igreja Matriz de Ipauçu e acompanhada por parentes e amigos. A família viajava para Marília quando o carro foi atingido por um caminhão em um trecho em obras da BR-153, em Campos Novos, Paulista. Os 3 morreram no local. Além da família, Luiz Gustavo Araújo de Castro, que viajava em outro carro, também morreu. O acidente ainda deixou outras 5 pessoas feridas. Uma delas é o marido da professora Vilma, Paulo Carrara, que está internado em estado grave na Santa Casa de Ourinhos. Outras 3 pessoas que também estavam em veículos atingidos pelo caminhão foram levadas ao Hospital das Clínicas de Marília. O motorista do caminhão que causou o acidente, José Balduino de Rezende, de 74 anos, foi detido depois de ser socorrido e internado na Santa Casa de Ourinhos. Segundo a Polícia Civil, o motorista viajava a 100 km por hora em trecho em que o limite de velocidade é de 80, mesmo sendo advertido pelos trabalhadores da obra. A irresponsabilidade tira vidas, né? O motorista do caminhão que provocou o acidente passou por uma audiência de custódia e vai responder ao processo em liberdade. Outras 3 vítimas estão internadas no Hospital das Clínicas de Marília. O Estado do Rio antecipou para hoje o início da campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. E a gente não pode nunca esquecer, vacina é vida. Essa manhã teve presença ilustre no calçadão de Copacabana. Zé Gotinha, símbolo das campanhas de imunização do SUS, deu o ar da graça na orla carioca. Começa hoje, em todo o estado, a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes de 0 até 15 anos. São cerca de 20 vacinas, entre BCG, pentavalente, poliomielite, gripe e Covid. A ideia é fazer com que as crianças e os adolescentes coloquem a sua vacinação em dia. Então é o momento de checar a caderneta para pôr a vacinação em dia. As coberturas vacinais estão caindo desde 2015 e caem progressivamente. Durante o período da pandemia nós tivemos um agravamento desse cenário e hoje as coberturas vacinais estão baixas para praticamente todas as vacinas. Nossa meta é reverter a tendência de queda das coberturas vacinais e com isso consolidar novamente o nosso Programa Nacional de Imunizações para que nós chegamos o mais próximo possível das metas de eliminação ou de não circulação das doenças. No Rio de Janeiro, a adesão a vacinas básicas tem sido considerada baixa. Ao longo de 2022, apenas 59% do público-alvo se vacinaram contra a poliomielite. 76% tomaram a BCG e 51% se imunizaram com as 2 doses da tríplice viral. De janeiro a agosto, os percentuais não chegaram a 60%. A meta do governo do estado é ultrapassar os 90% para as 3 vacinas. Aqui no Rio, são 237 salas de vacinação espalhadas em clínicas da família e unidades básicas de saúde. A expectativa é que a procura aumente já a partir de hoje em postos como esse aqui da Tijuca, para que no final da campanha, no dia 15 de setembro, mais de 1 milhão das nossas crianças e adolescentes estejam completamente imunizados.
como a Manu, que vai viajar com a mamãe para a Austrália semana que vem. E aproveitou para vacinar contra a febre amarela. Era a única que faltava na caderneta. Está em dia e não fica quase doente, graças a Deus. Infelizmente ela chora, mas aí no futuro ela vai entender que é bom para ela. No dia 2 de setembro está previsto o dia D de vacinação no Rio. Tudo para ninguém ficar com um espaço em branco na caderneta de vacina. Criança vacinada com as vacinas em dias, né, está protegida, né? Então é muito importante e é para o bem deles, né? É uma dor que é para o bem deles, né? Tá animado para vacinar? Tô. Tá muito animado ou pouco animado? Pouco. E não é que é valente mesmo? Como é que fica depois da vacina? Forte. Isso aí. No Distrito Federal, a campanha nacional de multivacinação começa no sábado. O local de lançamento vai ser no zoológico da cidade e quem estiver com cartão de vacina vai poder entrar de graça. Outros 90 locais vão oferecer as vacinas no DF. E alunos da Rede Municipal de Ensino de Santos, no Litoral Paulista, estão sendo vacinados na escola. O Enzo, de 9 anos, já está protegido contra a gripe e contra o HPV. Valeu a pena tomar as vacinas, ficar protegido? Valeu demais. Foi muito bom. Tá feliz? Quase me chorando aqui, tia. Mas você sabe que é importante. Sei, até demais. A Prefeitura de Santos está indo até as escolas para vacinar os alunos de 3 a 17 anos. O Gustavo, o Enzo, a Camila e a Maria Eduarda estão com as carteiras em dia. Como representantes do Grêmio Estudantil, querem incentivar os amigos. A gente quer passar o exemplo para vocês aí, para tomar a vacina, que é muito bom para a nossa saúde. Todas as vacinas do calendário oficial estão sendo disponibilizadas na rede municipal de ensino, mas os alunos precisam lembrar de trazer uma autorização dos pais ou responsáveis e ainda, claro, a carteira de vacinação, para saber se tem doses em atraso ou não. Os funcionários e professores das unidades também estão sendo imunizados com a dose contra a meningocê. A Patrícia é inspetora de alunos na Escola Municipal Oswaldo Justo e tomou a dose com a filha Isabela, de 8 anos. Fica mais prático, né? Já está na escola, já está no trabalho, aí mais prático, a equipe da saúde veio e é só entrar e tomar. Eu tomei de Covid, tomei da gripe, tomei da meningocê. Os pais dos alunos também são vacinados, independentemente se trabalham na escola ou não. O cronograma vai até o fim do ano. Mais de 750 doses já foram aplicadas desde maio. Morreu hoje à tarde, no Rio de Janeiro, aos 88 anos, o presidente de honra do Partido Progressistas, ex-ministro e ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles. Ele estava internado num hospital na zona sul da cidade. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. A seguir, mistério nos céus de Brasília. É um pássaro? É um avião? Ou será que são OVNIs, essas luzes aí no alto do Congresso Nacional? A gente daqui a pouco te conta. Brasil TV de volta falando da onda de calor em boa parte do país. Em Cuiabá, a previsão da máxima era de 42 graus. A Bárbara Fava tem as informações. Olá, Marcele. A Defesa Civil de Mato Grosso emitiu um alerta hoje de perigo potencial risco à saúde até sexta-feira, com temperaturas até 5 graus acima da média. A previsão de máxima hoje é de mais um recorde para agosto, 42 graus. Desde o dia 9 desse mês, Cuiabá tem passado dos 40 graus, calor que é mais comum de ser registrado nos meses de setembro e outubro. Por isso, todo mundo procura, no mínimo, uma sombra para ficar, um ambiente com ar-condicionado ou com umidade. Hoje de manhã, crianças se refrescaram nos chafarizes neste parque da capital. Nas ruas do centro da cidade, que é a principal ilha de calor de Cuiabá, as pessoas estão andando com sombrinha e chapéu. E quando a temperatura aumenta, a umidade do ar diminui ainda mais, né? Principalmente porque não tem chovido por aqui.
garrafinha de água virou acessório indispensável. O que dá esperança é que, segundo os meteorologistas, tem previsão de chuva a partir de sexta-feira. Volto com você aí no estúdio, Marcele, que deve estar mais fresco do que aqui. Mas o Rio de Janeiro também não deu trégua não, viu? Agora em Manaus, a previsão é de sensação térmica de 49 graus. A Daniela Branches conta pra gente. Que Manaus é quente, todo mundo sabe, mas até para quem mora aqui, está acostumado com esse clima, está bem difícil. O calor está muito forte. A previsão do clima-tempo para hoje é que a temperatura pudesse chegar até 38 graus. E aí com uma sensação térmica de mais de 10 graus, aí podendo chegar a 49 graus. Nos últimos 30 anos, a última vez que o Instituto de Meteorologia de Manaus registrou uma alta temperatura de 39 graus foi no dia 21 de agosto de 2015. Praticamente 8 anos atrás. Um calor complicado, gente. E hoje, quarta-feira, meio da semana, quem pôde aproveitou para vir à praia da Ponta Negra, um dos pontos turísticos aqui da capital do Amazonas, para se refrescar nas águas do Rio Negro. Daniela Branches, de Manaus, para o Brasil TV. Mas um outro lado desse tempo quente são os incêndios. A Força Nacional vai começar a atuar no Acre, combatendo as queimadas no estado. Isso mesmo, a Força Nacional vai atuar nas ações de combate a incêndios florestais e queimadas, além de ações de defesa civil ao meio ambiente por 90 dias. A operação terá apoio logístico do estado. Segundo o INPE, nos 20 primeiros dias de agosto, o Acre registrou mais de 485 focos de incêndio, o que é mais da metade do total registrado desde o início do ano. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. Um mistério paira sobre Brasília. Luzes misteriosas foram vistas no céu em cima do Congresso. E até agora, ninguém sabe dizer o que é. É um pássaro? É um avião? Ou seria uma nave espacial? Esses pontos de luz em cima do Congresso despertaram a curiosidade das pessoas. Foi na segunda-feira da semana passada. As luzes surgem, passam pela esplanada e desaparecem logo depois. E afinal de contas, o que era isso? Algumas pessoas já arriscam um palpite. O presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, sim, existe essa comissão, diz que são provavelmente drones, mas há quem discorde. O engenheiro de eletrônica e computação da Petrobras, Rony Vernet, que é pesquisador de fenômenos anômalos não identificados, diz que a única explicação mundana é que seriam pássaros brancos, que refletiram a luz da cidade. Mas ele diz que nunca viu pássaro assim aqui no Brasil, só no hemisfério norte. Então, por enquanto, a gente ainda não tem uma explicação concreta sobre essa aparição aqui no céu. Fato é que o assunto deixa muita gente intrigada. Um relatório divulgado pelo Ministério da Justiça em 2018 revelou que o Brasil tem pelo menos 743 registros de aparição de OVNIs, os objetos voadores não identificados. Esse relatório traz até fotos de algo parecido com um disco voador. Isso daí foi na Barra da Tijuca, no Rio, em 1952. E o relatório traz também uma gravação da conversa entre controladores de voo e pilotos da aeronáutica em maio de 1986, quando 21 objetos voadores foram flagrados no céu. Tá brilhando forte agora, rapaz. Não tem luz na navegação, não. É só um pouco brilhante. Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo uma estrela, mas só que muda de cor bonito, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco. Tá dando um monte de coisa. Naquela noite, o SINDACTA-1, o Centro Integrado de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo daqui de Brasília, detectou OVNIs nos radares de Goiás, de São Paulo e do Rio. E aí o Centro de Operações de Defesa Aérea decidiu enviar 5 caças para interceptar esses objetos voadores. Só que nenhum dos aviões conseguiu chegar perto. E ainda existe a expectativa de mais descobertas. O diretor da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, diz que deve divulgar nos próximos dias um outro relatório, com todas as suspeitas envolvendo a vida extraterrestre. O diretor da NASA informou que convocou um comitê de cientistas para avaliar os casos. E a previsão é que as informações que antes eram sigilosas venham a público ainda neste mês de agosto. A gente encerra hoje com uma imagem encantadora.
3 baleias jubarte foram vistas perto das Ilhas Cagarras, aqui no Rio de Janeiro. Quem estava por Ipanema conseguiu acompanhar esse espetáculo. Olha que imagens lindas foram feitas pelo Gabriel Clabin e mostram a mãe acompanhada por um filhote. Biólogos disseram que quando o filhote nada embaixo da mãe é porque ele está se alimentando. E depois a mãe carrega o filhote na cabeça como um ato amoroso, principalmente quando o bebê ainda é bem novinho, né? Uma graça. Que eles voltem sempre para nos visitar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje um pouco mais cedo, às 20h, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.